Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. Vídeo de hoje da série de vídeos Aperte os Cintos, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje sobre Henrique Cristo. Você conhece esse personagem? Essa figura brasileira que diz que é a reencarnação de Jesus Cristo nos tempos modernos e que o Brasil é a nova Jerusalém? E que a língua portuguesa, o nosso idioma português, é o novo aramaico, é o neo-aramaico, porque o filho do homem, né, o filho de Deus, nasceu no Brasil. E é muito curioso, cara, essa questão do Henrique Cristo, de toda... não só dele, ele não é o único que diz aí que ele é a reencarnação de Jesus. Já tiveram outros que não ficaram tão famosos quanto ele aqui no Brasil, e fora do Brasil, e atualmente também existe um norte-americano, existe um africano lá também, que eles se colocam como sendo a reencarnação de Jesus na Terra. E aí vem uma curiosidade na viagem do vídeo de hoje. Se fosse verdade, e se for real, que o Henrique Cristo é a reencarnação de Jesus Cristo, e aí? O que isso muda na fé das pessoas que acreditam em Jesus? O que isso muda no amor que as pessoas sentem por Jesus, pela história religiosa, seja de qual religião for, né? Todas as religiões têm o seu Jesus, toda religião tem o seu Deus, toda religião tem sua história, seus conceitos, né, religiosos do que é certo, do que é errado, do que é ético, do que é antiético, do que é moral, do que é imoral, do que você tem que fazer, de qual conduta, de qual filosofia de vida, doutrina de vida, comportamento você tem que ter para ser considerado pertencente àquela religião, para não ser só um poser daquela religião. Eu sou de tal religião, mas não segue as doutrinas, não segue as etiquetas, as regras, não faz isso, não faz aquilo, gosta disso, não gosta daquilo, que aquela religião determina como sendo o necessário para você fazer parte daquele clube, para você fazer parte, ser membro daquela religião. Você tem que ser de acordo ali com aquelas coisas que os líderes daquela religião ensinam, né? E os líderes daquela religião se preparam, se estudam e dizem receber o chamado de Deus, o chamado de um ser superior, para eles se colocarem acima dos outros como representantes daquela religião, como representantes da humanidade, como pessoas que vão mostrar através daquela religião o caminho para a humanidade ser salva por esse Deus do qual ele é o representante, esse Deus que escolheu ele como ser importante, o ser que tem que ter essa missão na Terra de levar aquelas pessoas, levar todas as pessoas a seguirem aqueles conceitos daquela religião, da qual aquela pessoa se tornou um líder. Né? Então, assim, a gente pensar por esse lado, pensar em Cristo, aí tem as pessoas que servem lá, as Henrizetes e os Henrizetes, que tem homens e mulheres lá que seguem eles e tal, igual os apóstolos seguiam Jesus. Então ele já conseguiu fazer a cabeça de algumas pessoas, ou paga um salário para essas pessoas, não sei se é voluntariado, se elas recebem alguma coisa ou não, mas tem uma galera que segue ele e que fala fielmente, totalmente devota, já há mais de 10, 20, 30 anos aí seguindo a história dele e acompanhando ele, servindo a ele, etc e tal, trabalhando para ele lá no sítio, lá no complexo onde ele mora, lá em Brasília. E aí fica aquela questão, né? Tipo, e se for verdade, qualquer um, não o Henrique Cristo, não outro, mas qualquer pessoa que se apresente aí, qualquer pessoa que chegue e fale assim, eu sou a reencarnação de Jesus, todas essas pessoas vão ser desacreditadas, ninguém vai acreditar. Então essa pessoa vai ter que fazer milagres, igual aconteceu com Jesus naquela época. E tudo que essa pessoa falar, aquelas pessoas que vão seguir ela, que vão acreditar nela, igual os Henrizetes e tudo que o Henrique Cristo falar, tudo que eles vão falar ali vai ser a verdade absoluta, vai ser o correto, nunca vai errar, não vai estar perdoado daquela máxima humana, né, que fala que errar é humano, que é impossível ser perfeito, é errado ser perfeito, não tem como ninguém ser perfeito na vida. Só teve um perfeito e esse único perfeito foi Jesus. O resto é tudo imitação e tal. E outras religiões falam de Buda, de Gandhi,
de outros Jesuses, de outros deuses, etc e tal. Depende da religião e se cada um prega essa visão, o seu ponto de vista sobre isso, sobre essa história, sobre essa metáfora, sobre essa história criada por humanos. Foram os seres humanos que criaram essa história, são seres humanos que contam essas histórias. Seres humanos que viveram numa certa época, escreveram essa história numa certa época. Mas é muito louco assim, acreditar que qualquer um que apareça, né, que possa vir a aparecer, falando ser a reencarnação de Jesus, todos vão duvidar igual aconteceu com Jesus. Agora, pelo menos naquela época, né, de Jesus, era mais complicado, né, porque Jesus foi preso. Ele incomodou tanto o poder. Qual que era o poder daquela época? O imperador. Era o rei Pilatos que administrava a região ali e tal, em nome do imperador, dono e senhor de todas as terras. Mas já tinha acabado, eu acho, o Império Romano quando Jesus estava vivo. Ou Jesus estava vivo durante o Império Romano, eu tenho minhas dúvidas. Depende da história que você pesquisa. Tem histórias que falam que Jesus viveu na época do Império Romano, e tem versões que falam que Jesus viveu depois, que já tinha o último imperador de Roma já tinha morrido, o último imperador de Roma já tinha caído. E é curioso a gente pegar por Pilatos a referência. Pilatos ainda existia o Império Romano, mas não sei se na época do Pilatos já tinha um imperador, ainda o último imperador já tinha morrido, enfim. Mas a gente pegar a história, Pilatos diz que lava as mãos, né? O povo que decida, o povo que escolhe. Aí falam que Pilatos não foi nem bom nem mal, que Pilatos foi errado, porque só de se abster e tal. Só que Pilatos estava cumprindo as ordens, estava fazendo o serviço dele, o trabalho dele. O trabalho dele de rei era cumprir as ordens do império. Ele obedecia ao império, ele representava o império, ele era rei daquela região onde ele morava. E aí, como rei daquela região, ele tinha o poder de acusar as pessoas, dizer quem é inocente, quem é culpado, de dar qualquer ordem que ele quisesse para as pessoas tinham que cumprir. E os soldados romanos obedeciam às ordens deles e cumpriam aquelas ordens. Então Pilatos vai lá, prende fulano, mandou prender Jesus. Pilatos conversou com Jesus. Pilatos disse que Jesus não tinha pecados e nem crimes. Então que era um homem inocente, não tinha porque ele está preso. E o povo que deveria decidir se ia soltar Jesus ou soltar o assassino Barrabás. Porque um deles ia receber um indulto e o outro ia continuar sendo prisioneiro. E aí o povo decidiu, porque foi influenciado. O povo influenciado por quem? Pelos mesmos líderes religiosos que acusavam Jesus de ser herege. Líderes religiosos que usavam a cruz como instrumento de tortura, para matar em nome de Deus, amém. E esses líderes religiosos, a cruz é o símbolo deles até hoje. E eles impuseram o calendário nessa mesma época. Porque quando eles impuseram o calendário, foi para apagar o último símbolo do poder de Roma, mostrar que o Império Romano não tinha mais poder nenhum. Porque tinha antes os deuses romanos, a mitologia romana, a história romana, os conceitos políticos. O romano era politeísta, ele podia ir numa igreja de dia, ir numa outra igreja à tarde, numa outra igreja à noite, de religiões diferentes, adorar deuses diferentes. Ele era politeísta, podia adorar quantos deuses quisesse, e se não quisesse adorar Deus nenhum também, ele era livre, não tinha problema nenhum com isso. Então o império e o imperador não acusavam Jesus de nada. Mas o poder religioso, que na época tinha tanto poder e influência política quanto a bancada religiosa, a bancada evangélica que existe hoje no Congresso, né, traçando paralelos, né? Tinha o império, o imperador, e tinha o poder religioso. Igual tem hoje as três poderes e a bancada evangélica nos três poderes ali e tudo mais, definindo as regras e as leis. E para apagar o último símbolo de Roma, que era o calendário juliano, que era um símbolo que representava ainda o Império Romano, para apagar esse último símbolo, essa instituição mudou, colocou o calendário gregoriano. Na mesma época que essa instituição mandou condenar, mandou prender também Giordano Bruno, Nicolau Galileu, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, entre outros tantos aí, porque falavam que o heliocentrismo estava errado.
porque essa instituição pregava o heliocentrismo. E a mesma instituição condenou Jesus, condenou Giordano Bruno, Galileu, Copérnico, etc e tal, anos mais tarde, excomungou Allan Kardec, Chico Xavier, pelas coisas que Allan Kardec e Chico Xavier falavam, que são as mesmas coisas que Jesus falava naquela época dele. Mas, histórias à parte, né? Se isso faz sentido ou não, se isso é verdade ou não, é apenas teoria, apenas vídeo da série de vídeos é a hora da viagem. Então, assim, se parar pra pensar, melhorou, porque naquela época mandava prender e matar. Hoje em dia só excomungam, manda só excomungar, né? Eles não mandam mais prender e matar. Se alguém aparecer, se alguém naquela época lá, depois do Império Romano, aparecesse lá na Idade das Trevas, na Idade das Pedras, etc e tal, aparecesse falando ser a reencarnação de Jesus, se alguém lá em 1500, lá em 1800, na época do Renascentismo, aparecesse falando que era a reencarnação de Jesus, seria preso, morto, em nome de Deus, amém. E agora, atualmente, é só excomungado. Então, assim, alguma coisa melhorou. Para quem fala que é Jesus. Agora, se alguém falar que a reencarnação de Jesus é excomungado, é tratado como louco, igual o Henrique Cristo é tratado. E igual na época de Jesus, há 2000 anos atrás, ou mais tempo, sei lá, porque com essa troca de calendário fica tudo confuso. Mas algumas pessoas vão duvidar, algumas pessoas vão acreditar. E a humanidade vai continuar do mesmo jeito que está. Essa é a realidade. Quer dizer, melhorou um pouco, não se manda mais prender e matar por falar diferente do que a instituição que tem poder político para mandar no povo, para acusar, tem o poder de acusar alguém de mandar prender alguém por algum motivo, que essa mesma instituição cria esse motivo. Pelo menos isso não existe mais hoje em dia, né? Então tá aí o vídeo, paz pra todos, fui. Só para encerrar, pense nisso. Que louco, o que Jesus teria que fazer se Jesus reencarnasse? O que ele teria que fazer para as pessoas acreditarem que ele é Jesus? Será que ele tem que aparecer voando? Será que o rosto dele tem que parecer gigante, assim, do tamanho da lua, no céu de todo o planeta, para todo mundo ver? Qual será a peripécia que Jesus teria que fazer para o povo acreditar que ele reencarnou? E mesmo que fizesse isso, mesmo que aparecesse voando, mesmo que aparecesse flutuando, muito provavelmente é inteligência artificial que criou, é fake news, é efeito especial, é algum truque, alguma ilusão de ótica. E o mundo segue como está, do mesmo jeito que sempre foi. Então essa melhorou até um pouquinho, né? Que imagina, né? Naquela época lá de Jesus, ficava você andando pelas cidades, né? Aí nas entradas das cidades, nas praças das cidades, estavam lá as pessoas pregadas na cruz, porque a cruz era o instrumento de tortura, né? Que fazia as pessoas, os criminosos, pagarem com a vida ali, ficarem apodrecendo à luz do sol e tudo mais, chuva, os corvos comendo o corpo. E aí passavam as famílias lá embaixo. E aí os pais, olha filho, olha ali filho, não desrespeite, não questione, não desobedeça essa instituição, porque senão você acaba igual. Siga todos os ensinamentos dessa instituição como a verdade absoluta e inquestionável, porque senão vai acabar ali na cruz. Melhorou um pouco a humanidade, né, daquela época pra cá, né? E num período curto de tempo, né? 2000 anos mais ou menos, 1000 anos, 1500 anos, sei lá. Então tá aí o vídeo, paz pra todos, fui.